Então você quer ganhar R$10.000 por mês. E de fato esse é um salário muito bom, principalmente quando a gente olha a realidade brasileira, onde a renda média mensal é de R$3.200 por mês. Eu nem preciso aqui dizer que o salário mínimo é R$1.518 por mês. E agora, eu até gostaria de te dizer que existe um caminho mágico, uma fórmula secreta, que assim que você acabar de ver esse vídeo e começar a praticar, no próximo mês você já vai conseguir ganhar R$10.000 por mês. Mas a grande verdade é que isso seria uma mentira. Até porque se isso fosse verdade, a gente não teria tantas pessoas ganhando R$3.200 por mês ou R$1.518. Mas, de qualquer maneira, dá para mudar essa realidade com o tempo. Mas para você entender como mudar essa realidade, você primeiro precisa entender que você está no caminho errado, infelizmente, a depender de como você está conduzindo sua vida. Vamos pensar numa coisa. Por que você acha que a renda média do brasileiro é tão baixa? E na verdade, se a gente for pensar em nível mundial, isso também acontece em outros países. Isso acontece basicamente porque nós estamos em um caminho tradicional que desde criança a gente foi ensinado. Pensa se não é assim que você foi ensinado. Você foi ensinado a ir na escola, a estudar, a tirar boas notas. Depois que você sair da escola, você vai entrar numa faculdade. Depois você vai arrumar um emprego que tenha a ver com essa faculdade e pronto. Sua vida financeira, a sua vida adulta já está realizada. Você vai ficar trabalhando nesse emprego que você conseguiu, talvez suando para conseguir uma promoção ou outra, a depender do momento, e você vai ficar nesse emprego pagando basicamente as suas contas, talvez fazendo um financiamento e tendo que dar conta de pagar esse financiamento. Esse é o caminho tradicional que eu e você fomos ensinados. É claro que dentro desse caminho tradicional existem aqui várias variáveis que vão influenciar no salário que você vai receber, aonde você nasceu, os contatos que você tem, talvez o curso que você escolheu, se você talvez fez uma opção em fazer um concurso público, tudo isso vai definir o salário que você vai receber. Mas independentemente da profissão que você escolher, uma coisa é certa, nesse caminho tradicional, você sempre vai ficar trocando tempo por dinheiro. E olha, não me entenda mal, eu não acho que o caminho tradicional em si é o grande problema. Tem coisas importantes que a gente deve fazer no caminho tradicional. O grande problema é quando a gente vai começar a perceber que a gente precisa mudar a nossa vida financeira. Quando que isso vai acontecer? Quando que você vai perceber que você precisa parar de trocar o seu tempo por dinheiro? Tem gente que percebe isso cedo, talvez aos 17 anos, e tem gente que infelizmente nunca vai perceber. A pessoa vai seguir pelo caminho tradicional e tá tudo certo. E ela vai sempre ficar fazendo esse tipo de troca. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi vários comentários de pessoas dizendo que talvez o melhor seja largar a escola e começar, por exemplo, a procurar uma profissão antes mesmo de estudar. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Com quantos anos você acha que uma pessoa precisa ter para adquirir consciência financeira? Para ela saber que ela precisa gerar renda, para ela saber que ela precisa pensar no futuro dela. Será que a pessoa vai conseguir isso com 15, com 16, com 17 anos? Pode ser que sim, mas na grande maioria dos casos não. Então não faz sentido tratar a exceção como regra. Não faz sentido uma pessoa largar a escola para poder ficar mexendo no TikTok, por exemplo. E agora eu quero te mostrar um caminho diferente do caminho tradicional, que você pode mudar a sua vida financeira. E não importa necessariamente se você já seguiu o caminho tradicional até o final, o que importa é que em qualquer momento você pode seguir esse novo caminho se você seguir aqui 3 passos. O primeiro passo é buscar conhecimento. Mas não é só buscar conhecimento de qualquer tipo de coisa, mas é buscar conhecimento de algo que você pode transformar em conhecimento financeiro. E aqui eu preciso separar as pessoas em 2 opções. A primeira opção são aquelas pessoas que já têm uma profissão rentável, que já ganham um certo dinheiro com isso e que precisa, na verdade, fazer uma transição, usar a profissão, mas não somente dependendo do seu próprio trabalho, mas dependendo de outras formas com que você pare de trocar tempo por dinheiro. E aqui você, por exemplo, pode buscar alternativas para escalar a sua profissão de uma maneira empreendedora, por exemplo. Então vamos pensar que você seja dentista, por exemplo. Então você vai pesquisar formas de transformar a sua profissão em um negócio, numa clínica. Agora, se você não tem nenhuma profissão, você está aqui na nossa segunda opção, que talvez seja até mais fácil, porque você vai ter um caminho relativamente novo e você vai ter várias opções para poder transformar o seu trabalho em algo rentável, em um caminho longe do caminho tradicional. E aqui você tem várias opções que não necessariamente dependem de um curso superior. Você pode, por exemplo, começar a estudar sobre programação, sobre edição de vídeo, sobre gestão de tráfego na internet. Tem várias opções.
Você pode fazer isso através de vídeos, através de livros. Você tem várias opções para buscar esse conhecimento. E o mais importante é, não busquem somente uma fonte. Busquem mais de uma fonte para você ter uma visão realmente fidedigna do que você vai precisar fazer. E aqui eu quero fazer um alerta para quem é muito novo e está assistindo esse meu vídeo. Se você está na escola, aproveita cada minuto que você tem. Se você está estudando alguma matéria que você possa achar que você não vai utilizar na sua vida, talvez você vai utilizar. Talvez você vai utilizar muito na sua vida. Quer ver um exemplo? Matemática. Tem muita gente que passa pela escola e acha que muita coisa que aprende de matemática não vai utilizar. Mas lembra das profissões que eu falei, por exemplo, como programador, gestor de tráfego? Pois é, você vai precisar de matemática para entender isso. E quanto melhor for o seu raciocínio lógico, maior vai ser a possibilidade de você entender praticamente qualquer coisa. O segundo passo, logicamente, é colocar esse seu conhecimento na prática. E aqui eu vou ser sincero com vocês, esse é o momento mais difícil, porque colocar algo novo em prática não é tão simples quanto parece, tá? Eu vou citar aqui o meu caso como exemplo. Eu sou servidor público federal, tenho um salário interessante, tenho alguns bons investimentos. E pela minha formação acadêmica, eu sempre estudei administração, assuntos de economia, investimentos, e eu sempre tive bons resultados aplicando esse conhecimento na minha prática. Ou seja, a minha experiência me levou a ter bons resultados nisso. O que eu pensei? Vou fazer com que esse meu conhecimento vire um canal no YouTube. Então eu decidi fazer esse canal para poder passar esse conhecimento que eu adquiri na prática ao longo de muitos anos. E assim, é fácil? No começo não é fácil. No dia que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, eu tenho 57 inscritos. Não sei quanto tempo que vai demorar para o canal começar a melhorar, mas eu sei que eu estou começando. E é isso que você precisa fazer. Vai ser perfeito no começo? Não vai. Terão vários ajustes para serem feitos, mas você precisa começar de algum lugar. E uma coisa é certa, se você persistir nesse caminho, dia após dia, depois de um tempo, você vai começar a ter uma renda com essa sua nova profissão, ou com essa sua nova forma de fazer a sua profissão. Por exemplo, vamos pensar que você, sei lá, gosta de fazer bolo e você tem ali uma afinidade para fazer isso, todo mundo já te falou isso, e você começa a fazer vídeos no YouTube ensinando a fazer bolo. Vamos pensar que você faz isso durante 2, talvez durante 3 anos, e o seu canal cresça e você começa a ter uma renda com isso de R$10.000 por mês. Você já começou aqui a alcançar os seus R$10.000, que é o que a gente conversou no começo do vídeo. Mas ainda assim, se você perceber, você ainda vai estar trocando tempo por dinheiro. Até porque se você quiser ter uma fonte de receita maior, você vai ter que fazer mais vídeos. E aí você vai estar trocando ainda o seu tempo por dinheiro. Você ainda não conseguiu resolver esse problema. É por isso que eu vou te ensinar aqui o terceiro passo, que vai ser onde você vai conseguir resolver esse problema. Terceiro passo, você precisa escalar a sua fonte de renda. E como que a gente faz isso? Eu gosto de pensar aqui em um livro clássico, tá? Riqueza das Nações, do Adam Smith. Ele vai dizer que uma nação é próspera quando consegue empregar de maneira produtiva a mão de obra das pessoas. Embora esse livro esteja focado na riqueza das nações, ou seja, em um país, eu gosto de fazer um paralelo com a nossa vida, que a gente também só vai conseguir ser próspero quando a gente consegue, de alguma maneira, não depender somente do nosso próprio trabalho. Ou seja, quando a gente consegue empregar de maneira produtiva uma outra força de trabalho. Você vai me entender melhor com esse exemplo. Vamos pensar na pessoa que começou a fazer vídeo no YouTube ensinando a fazer bolo. Essa pessoa já está ganhando R$10.000 por mês e para ela conseguir escalar isso, ela vai ter que transformar o trabalho dela em algo que não vai depender somente do próximo vídeo dela. E como que ela faz isso? Vou dar aqui 2 exemplos. O primeiro talvez seja fazendo um curso. Então ela vai gravar o curso somente uma vez e a depender de como ela fazer essa estruturação, como ela já tem uma audiência, ela pode vender vários e vários cursos desse e aqui ela já vai ter uma nova fonte de renda, provavelmente maior do que a fonte inicial e que ela teve só um trabalho e ela vai vender vários cursos. Ela já conseguiu começar a escalar isso. Outra possibilidade que ela pode ter é de abrir, por exemplo, uma lojinha de bolos. Talvez na cidade dela, talvez em alguma outra cidade, onde ela vai ensinar o método exclusivo que ela tem para poder fazer bolo para alguns confeiteiros e a partir disso ela vai ter os bolos dela sendo vendidos em vários e vários lugares do Brasil sem depender somente do trabalho dela. Ou seja, ela conseguiu de alguma maneira parar de trocar tempo por dinheiro. Então perceba que existe aqui uma linha. Você tem que ter conhecimento. Depois que você tem conhecimento, você precisa praticar isso, validar isso para ver se isso vai dar certo. E depois que você validar isso, você começa a escalar.
fazer com que isso não dependa só do seu trabalho. E é claro que depois de você ter uma fonte de renda tão boa assim, você vai precisar investir esse dinheiro. Mas sobre isso eu vou falar aqui no vídeo ao lado, que você vai clicar assim que acabar esse vídeo, porque agora você vai se inscrever no canal, vai curtir esse vídeo e eu vejo você aqui do lado. Um grande abraço para vocês!